Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês de maquiagem e hoje é uma sugestão para aquelas pessoas, suas clientes que ou choram ou não conseguem muito abrir o olho durante a maquiagem, tá? Então eu trouxe um olho bem glam, bem festa, pra vocês verem como é possível maquiar pessoas que têm dificuldade em manter os olhos abertos ou que chora bastante, tá bom? Então eu vou dar as minhas sugestões durante esse vídeo. Vou deixar informações pro meu curso online e pros meus cursos VIP pelo Brasil aqui no box de informação abaixo. E hoje a nossa modelo é a Bruna, como vocês estão vendo agora, que ela tem esse probleminha de chorar e não conseguir abrir os olhos direito. E é isso, vamos conferir o vídeo de hoje então. Bom, agora a gente tá oficialmente começando e tem o antes e depois aí pra vocês já verem, né? Ela tem a sobrancelha super fina, assim, clara, na verdade, os fios muito claros. Então eu tô preenchendo ele com a pastinha da Anastasia, a cor Dark Brown, que é a cor que eu tô usando. E aí eu vou fazer todo o preenchimento com um pincelzinho chanfrado mesmo, tá? Mantendo a entrada mais leve, porque ela não tem nada ali, é bem clarinho mesmo. E depois eu faço a correção. Aí eu tô fazendo a correção da sobrancelha com o corretivo da Kryolan, a cor é o D4, tá? E faço a correção pra terminar de alinhar e deixar a sobrancelha bem delineada, que vocês sabem que eu amo sobrancelha bem delineada. Então, depois que eu faço isso, eu passo corretivo em toda a pálpebra dela, tanto na parte móvel quanto na parte fixa. Aí eu vou usar essas três cores que eu estou mostrando pra vocês agora, nessa ordem, tá? Eu vou subindo os tons do marrom e vou começar a esfumar o cantinho externo, só a parte de fora do olho dela, com um pincel fofinho. Então eu pego a sombra mais clara, depois eu misturo ela um pouquinho com a sombra um pouquinho mais rosa e vou fazer esse efeito de esfumar. Então eu vou começar a esfumar para começar a trazer transições de cores no decorrer da maquiagem. Diminui o pincel, gente, e peguei a outra sombra agora e aí eu começo a esfumar. Então assim, toda vez que eu reduzo o tamanho do pincel, eu também vou reduzir o espaço onde eu tô aplicando. Não vou ficar subindo a sombra até lá em cima, eu vou reduzindo o campo de aplicação. Depois eu tô puxando um pouquinho próximo à área interna ali do meu olho, bem rente à sobrancelha, tá? Trazendo um pouquinho esse esfumado ali. E com um pincel bem menor, eu tô usando a sombra mais quente, aquele marrom mais quente que eu mostrei pra vocês ainda da mesma paletinha. Agora eu vou usar essa sombra que ela é da MAC com o mesmo pincel e vou começar também a esfumar numa área menor. Então pensa que tô misturando, tá? Essas duas sombras que eu tô mostrando pra vocês. Pensa que eu vou esfumar mais próximo à pálpebra móvel e ao côncavo, tá? Então quanto menor o pincel, menor é o campo que eu vou trabalhar essa sombra e vou esfumar. Sempre pensando e observando a transição de cores, tá bom? Depois eu vou pegar, gente, o Fix da MAC com esse pincelzinho mais fofinho. Vou espirrar um pouquinho do Fix ali para poder umedecer ele. E aí eu vou pegar esse pigmento que ele é da MAC também, a cor dele é um Melon. E vou depositar ele ali na parte clara do olho dela, tá? Então eu venho dando palmadinhas, batidinhas e vou depositando em toda essa região mais clara do olho dela para criar um fundinho ali mais de cor, mais douradinho. Depois eu vou entrar com a Blackout da Urban Decay e o pincel pequeno, ainda é o mesmo pincel que eu usei para esfumar o marrom, e vou começar a fazer a transição de preto. Então eu deposito primeiro ali na parte móvel e depois eu vou esfumando e subindo mais pra parte fixa ali no côncavo e criando essa transição de cores ali, tá? Aí, gente, é muito amor e muito esfumado mesmo, tá? Sem preguiça. Com esse marrom, eu uso ele pra quê? Eu uso ele pra fazer a transição do preto pro outro marrom que a gente colocou embaixo. Então, eu vou esfumando bastante esse marrom ali próximo à área do preto para poder fazer essa transição. E aí, automaticamente, eu volto com o preto, volto com o marrom, vou intercalando até dar o efeito que eu quero. Com esse pigmento, na verdade, ele é um glitter da MAC, é o Brilhante Gold. Eu vou depositar ele em todinho ali na área mais clara e depois eu aplico o Fix da MAC, o Fix Plus da MAC para poder segurar esse glitter, tá? Para poder fixar esse glitter. Então eu depositei ele lá, agora eu tô mostrando para vocês e é esse produto que eu aplico ali em cima para poder fixar o glitter. É um glitter grossinho e ele fixa super bem com esse Fix, gente. Borrifo um pouquinho, um pumpzinho ali, a 2 pump. E depois que eu faço isso, eu pego um pincel bem fininho e faço um delineado. Como é uma pessoa que tem dificuldade em manter os olhos abertos, eu procuro elaborar mais a parte de cima
e elaborar menos a parte de baixo, para não ter que ter tanto tempo se mantendo com os olhos abertos, tá? Eu vou aplicar 2 cílios postiços para poder levantar mais o olhar, destacar mais a parte de cima, como eu falei para vocês, porque eu vou destacar um pouco menos a parte de baixo devido ao fato dela quase não conseguir abrir muito o olho e também chorar com facilidade. Esse é o pigmento Pearl da NYX. Eu vou iluminar a sobrancelha com ele, então eu deposito ali, depois eu vou arrastando para fazer a transição de cores, né? Não ficar essa marca, essa divisão, uma mancha ali. E aí é só espalhar esse iluminador ali abaixo da sobrancelha. Eu tô usando duas sombras não, gente, duas bases nela. As duas são a Studio Fix Fluid, só que uma é a cor NC20 e uma cor NC25. Eu fiz uma mistura e tô depositando por todo o rosto dela ali, tá? Então eu vou espalhar bem, depois que eu espalho com o pincel língua de gato, eu venho com a esponjinha uniformizando e aí eu vou fazer a parte de contorno, de iluminação. Então, eu tô usando a cor clara, corretivo claro da Tracta. E como ela tem o nariz levemente tortinho, eu não posso contornar os dois lados. Então, do lado que é mais reto, eu contorno. E do lado que é levemente tortinho, eu ilumino. E isso vai fazer um jogo de ilusão e parecer que os dois lados são super simétricos e iguais, tá? Então, aí eu faço toda essa parte, depois eu faço o contorno escuro e aí eu começo a esfumar. Aqui no canal já tem vídeos falando sobre contorno, vou deixar o link aqui no box de informação para vocês. E depois, gente, é só esfumar, esfumar, esfumar com a esponjinha, espalhar, na verdade não é nem esfumar, espalha bem com a esponjinha. Você tá vendo como ela já vai tendo dificuldade de manter o olho aberto? Qualquer movimento que eu preciso que ela olhe pra cima, ela não consegue manter o olho tão aberto assim, olhando pra cima, tá? Aí eu esfumo toda essa área do escuro também, fazendo esse efeito de esfumar. E observa que lá no nariz dela eu só iluminei de um lado e contornei de outro para dar esse efeito mais uniforme no nariz dela e igualar as imperfeições que a gente tem aí, tá? Bom, como eu falei pra vocês, não vou ficar elaborando muito a parte de baixo do olho, então rapidinho eu passo um lápis ali, o que já é difícil pra quem não abre muito o olho, pra quem chora, mas uma dica é pedir pra pessoa sentar nessa hora. Quando a pessoa senta, ela tem mais facilidade em conseguir abrir o olho ou chorar menos. Então, ela tem bastante dificuldade em manter o olho aberto. E aí, pra esfumar, como eu falei que eu não vou elaborar muito, eu peguei essa sombra marrom mais escura da paleta da Tarte e vou rapidinho esfumar. Olha só, o olho dela quase nem abre. Vou esfumando rapidinho ali embaixo, gente, sem perder muito tempo, porque já é difícil pra pessoa abrir o olho. Se você ficar perdendo muito tempo, demorando no movimento, vai ser mais difícil ainda. Então, rapidinho eu só esfumo e com sombra, não apliquei delineador, nada. Quanto menos eu elaborar nesse olho ali embaixo, melhor. Então, por isso que eu dramatizei mais em cima e suavizei mais a parte de baixo, porém dei um toquezinho ali de cor, um toque mais moderno, tá? Aí eu voltei com um marrom mais claro para fazer a transição de cores, esfumo bem. Depois aplico o contorno em pó, que eu tô usando esse é o Harmony da MAC. Passei rímel, tanto na parte superior quanto na parte inferior dos cílios. E depois que você contorna, faz toda a parte de contorno, você aplica o iluminador, que eu tô aplicando o pigmento da NYX também, na cor Pearl. E aí é só iluminar os pontos fortes do rosto da sua cliente e vir com o delineador líquido, dando acabamento e finalizando ali o olho dela bem rente à raiz dos cílios. Eu não faço também um traço muito grosso, porque ela tem um olho menor. Se eu fizer um traço muito grosso, vai diminuir ainda mais o olho dela, tá? Então, eu deixei essa proposta dramática pra vocês verem que tem possibilidade de maquiar olhos de pessoas que choram ou que têm dificuldade em manter os olhos mais abertos. E aí, a dica é também você usar produtos que sejam mais à prova d'água, né? Pra dificultar, pra facilitar, na verdade, pra vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Ainda vai sair outro vídeo para quem também não abre muito o olho e para quem tem olhos bem pequenos, tá bom? E é isso. Se vocês gostaram, deixem gostei, se inscrevam aqui, deixem as sugestões de vocês. Fiquem com Deus, um super imenso beijo e até o próximo vídeo. Tchau!